Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Que grande alegria estar aqui com vocês mais um dia para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Quero já te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Acompanhe comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, acredito que vocês possam recordar comigo que o evangelho de ontem foi exatamente o evangelho em que Jesus anuncia para a multidão e para os discípulos o projeto de vida, o sonho dele para cada um de nós, que é a busca pela vivência das bem-aventuranças. A vivência das bem-aventuranças é o quê? É a realização de um projeto, um rumo para a nossa vida cristã. E hoje, Jesus, ele vai, mais uma vez, dizer para os discípulos algo essencial na nossa vida. Por que buscar viver uma vida bem-aventurada? Por que assumir as bem-aventuranças como um projeto de vida? Porque nós precisamos dizer ao mundo algo. O cristão não é alguém que está no mundo de forma aleatória, de qualquer jeito. Não. O cristão tem uma mensagem. Todos nós cristãos temos um objetivo na nossa vida, uma meta na nossa vida e uma missão. E qual é a nossa missão? Hoje Jesus nos dá uma grande identidade para cada um de nós. Ele diz que nós precisamos ser dois elementos que são muito importantes na vida. Primeiro, ser sal. Ser sal. Dá gosto, dá sabor. É interessante que eu já ouvi muitas essas expressões, né? Tipo, nossa, como fulano é apagadinho. Nossa, como fulano é apagadinha. Ou então, nossa, como fulano é insosso. Ah, insosso, né? Uma pessoa apagada. Uma pessoa insossa. Uma pessoa que não dá gosto. Uma pessoa que não tem luz. E Jesus disse, o cristão não pode ser assim. O cristão não pode viver assim. Nós precisamos dar sabor ao mundo. Com a nossa fé, com a nossa esperança, com a prática do amor, com os nossos gestos que seguem os valores do Evangelho, a gente precisa dar gosto ao mundo. É preciso que a gente tome consciência disso. E é interessante que à medida que eu dou gosto ao mundo, eu dou sabor ao mundo, eu ilumino o mundo. À medida que eu dou gosto, eu já vou iluminando. Gente, é muito difícil
caminhar nas trevas. Eu já morei em alguns lugares de missão bem desafiadores, que a gente ia para determinadas comunidades e não tinha energia elétrica. E às vezes a gente precisava caminhar à noite. É fácil você derrapar, você cair, você tropeçar em algo quando não tem luz. Por isso que Jesus ele diz, olha, vocês são a luz do mundo. E existem muitas escuridões, existem muitos breus que precisam ser iluminados pela nossa vida. Não é que nós possamos nos sentir a luz em si, como se a gente fosse o sol, né? Não. Mas o Cristo que está em nós, o Espírito Santo que está em nós. Nós somos o reflexo dessa grande luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quando nós trazemos Cristo em nós, nós iluminamos o mundo. Esses dias eu estava pregando o retiro dos nossos postulantes, os jovens que eu, juntamente com a pastoral vocacional, tive a alegria de caminhar com eles, acolhê-los, prepará-los e agora vê-los entrar no convento com esse desejo de abraçar a nossa vida. E eu estava falando da via, dentro da espiritualidade cristã, existe a via purgativa, a via purificativa, a via iluminativa e depois a via unitiva, a via contemplativa. Então, seguindo esse caminho da espiritualidade cristã, a via iluminativa, a gente vai ver que Francisco de Assis, que a gente tem aqui a imagem, né? Ele diante do crucificado, esse crucificado aqui de São Damião, ele dizia, iluminai as trevas do meu coração, porque existem muitas trevas no nosso coração. E depois de ser iluminado, quando Jesus falou para ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, olha só, Francisco começou a reconstruir uma igreja de pedra, mas naturalmente a igreja de pedra era apenas um símbolo, um reflexo da igreja como um todo, da igreja povo de Deus. Então vários jovens começaram a olhar para a vida de Francisco e ficavam se perguntando como é que esse homem está vivendo desse jeito, como um mendigo de Deus, um pobre de Deus, vestindo saco, andando de pé descalço, mas é tão feliz, é tão realizado, é tão alegre. Alguma coisa tem. Francisco começa a iluminar a vida daqueles jovens de Assis. E a gente sabe da história, dentro de pouco tempo já eram mais de 5.000 frades, quando Francisco ainda estava vivo. E não somente homens, mas também mulheres. Santa Clara se sentiu iluminada também pela vida, pelo testemunho de Francisco. Então é assim. Que brilhe para o mundo a vossa luz. Que brilhe para o mundo a vossa luz, porque o mundo olhando a nossa vida cristã e vendo que nós somos felizes, fazendo o que nós fazemos, celebrando o que nós celebramos, buscando o céu como nós buscamos, as pessoas que vivem nas trevas, elas vão dizer, não, eu quero também isso para mim. É também isso que eu quero para a minha vida. E assim a gente vai temperando o mundo. A gente vai dando gosto ao mundo. A gente vai iluminando, como eu já falei, tantos breus que existem pelo mundo. Então, você, temos essa grande missão de sermos sal da terra e luz do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Gostaria que você pudesse curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, ser sal e luz do mundo fazendo também isso e fazendo essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.